Abra aí na sua Bíblia, Salmo 37, Salmo de número 37, somente os versículos 3 e 5, louvado seja o Senhor Jesus. Tem alguém no teclado ali? Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra. Meu câmera, não sei se ele deu o sinal de joia ou não. Tá certo. Obrigado. Deus abençoe. Vamos ler? Versículo 3, Salmo 37, confie no Senhor e faça o bem. Então você viverá em segurança na terra e prosperará. Eu estou lendo a Nova Versão Transformadora. Versículo de número 5. Entregue seu futuro ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Diga comigo, segurança. Diga prosperidade. E diga ajuda divina. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco essa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Nossa mente, nossos corações estão atentos, ó Senhor, à tua palavra nesse momento. Eu repreendo toda dispersão, porque o tempo de se divertir, de trabalhar, de descansar já passou. Nós estamos na tua casa, nós estamos no momento de adorar, reverenciar e ouvir a sua voz. Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade de fazer a tua obra em nosso meio. Tu és mais que bem-vindo neste lugar. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus No céu há de aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja, será que a igreja que vai ser arrebatada tem voz para adorar o Senhor nessa noite? Num piscar, aleluia, acontecerá. Yeshua, Yeshua.
guardado, Ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas aí sou eu e você, nós somos a igreja que cremos no Senhor Jesus Cristo, deixamos a glória do mundo, esperamos a promessa da vinda do nosso Salvador. Será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Olha só, em breve Jesus do céu há de aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Em breve Jesus do céu há de aparecer. Eu estou sentindo a presença do Deus vivo conosco. E toda língua confessará. Para terminar mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, podemos assentar, mas eu quero falar sobre as bênçãos para quem confia em Deus. Você sabia que é necessário confiar em Deus para acreditar que um dia Ele vai buscar aqueles que são dele? É preciso. É a maior promessa, irmãos. É o ápice, é o cumprimento final da nossa carreira, é ser arrebatado. E se isso não acontecer com a gente vivo, é a gente encontrar com Ele no dia que Ele abrir os nossos olhos, irmãos. A igreja não pode ficar distraída com o mundo, com notícias, informações que só diz respeito a essa terra, as coisas que vão passar. Eu comecei meu ministério efetivo com 19 anos, já tenho 40 e parece que foi ontem. Precisamos de confiar em Deus para viver bem aqui e subir para dar um abraço bem gostoso em Jesus, com a certeza que nós guardamos a fé, que nós confiamos verdadeiramente nele e na sua palavra. O Salmo 37, somente esses 2 versículos, Deus falou muito comigo esses dias, porque confiar significa descansar plenamente em alguém. E quem é esse alguém que a igreja descansa? Não é uma religião, não é uma filosofia, não é um ativismo social político, é uma pessoa que é Deus, que veio como homem, mas era 100% Deus, que morreu, ressuscitou e agora está à destra de Deus Pai, com todo poder, com toda glória, com toda adoração. Paulo vai dizer em Colossenses que Jesus Cristo é a pessoa mais poderosa que existe. Ele é cabeça sobre a igreja, Ele é cabeça sobre tronos, soberanias, principados, potestades, coisas visíveis e invisíveis.
E como nós, tendo um Deus como esse, ainda não podemos confiar. Confiança em Deus. O mundo confia no dinheiro, na beleza, na influência ou em outras pessoas. Mas quem confia em Deus, essa é a mensagem, descansa na sua fidelidade. Porque no que diz respeito ao caráter de Deus, uma das qualidades do caráter imutável, isto é, nunca vai variar, nunca vai mudar o fato de que Deus é fiel. A própria Bíblia diz: Deus é fiel. Então, a fidelidade de Deus é suficiente para que nós descansemos e confiamos nele para tudo na nossa vida. O cristão que confia, que eu não posso dizer assim, o cristão em geral, porque tem cristãos e cristãos. Tem cristãos que têm intimidade com o seu Deus. Tem cristãos que já até esqueceram da sua Bíblia, né? Deve estar pegando poeira em algum lugar, ou mofada, esquecida. Mas o cristão que tem o contato com a palavra, o cristão que confia em Deus, primeiro, isso são bênçãos. Eu estou pregando sobre bênçãos para quem confia em Deus. Diga assim: bênçãos para quem confia em Deus. Agora, com carinho e educação, olha para alguém ao seu lado e diga para ele assim: essas bênçãos são exclusivas, são dirigidas somente para os que confiam em Deus. Pergunta bem discreto para não envergonhar ele, e fala assim: você confia em Deus? Aleluia! Primeira coisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O cristão que confia vive em paz. A paz eirene no grego não é ausência de conflitos, problemas, dificuldades, provações. Não, a paz eirene é que mesmo em meio a um caos, olha só, irmão, a um caos, você tem paz. No meio das nossas lutas diárias, luta contra o mundo, luta contra a nossa carne, luta contra opositores da fé, luta contra o diabo, é possível ter paz quando se confia em quem criou todas as coisas, inclusive você. Na hora que você estiver com medo, lembre-se disso: não foi eu que me criei, foi Ele que me criou. Ele sabe o que está fazendo e Ele sabe cuidar dos seus filhos. A segunda coisa é que quem confia em Deus tem esperança mesmo diante de incertezas. O mundo vive com medo. Por quê? Porque está diante de incertezas. O futuro para o mundo é incerto. As pessoas temem: vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ter fome, não vai ter fome, essa empresa vai falir, aquela vai prosperar, o que vai acontecer? Mas quem confia em Deus, no meio das incertezas do mundo, está dormindo tranquilo, está acordando dando um bom dia bem gostoso para Deus, porque a confiança dele está no Senhor. A terceira coisa, o cristão que confia em Deus caminha seguro. Eu vou repetir: o cristão que confia em Deus caminha seguro. Irmãos, é muito bom andar seguro. Sai na rua tranquilamente. Eu via pessoas, quando eu pegava ônibus, hoje, graças a Deus, alguns crentes como nós recebemos nossos carros, glória a Deus por isso. Você que está reclamando aí do IPVA, eu acho que você deveria agradecer, porque tem um IPVA para pagar e um carro para andar, porque muita gente não tem. Mas hoje a pessoa anda de Uber, mas naquela época era ônibus ou era van. E eu lembro que muitas vezes que eu pegava um ônibus e uma van,
Eu observava pessoas com terço na mão, nada contra a religião de ninguém, mas eu via aquelas rezas, mas não era uma reza saudável. Sabe aquela oração que você vê medo nas pessoas, medo de serem assaltadas, medo de morrerem, medo de um acidente. E eu vou te falar, o Deus que eu conheço não aceita relacionamento por medo. Não há medo em Deus. Se você é uma pessoa que é dominada por medo, você precisa de conhecer Jesus, porque Jesus diz bem claro: não temas, eu sou contigo, Israel. Há milhares de promessas na Bíblia dizendo: não temas, não temas, não temas. Confia, isto é, de forma antônima. Quem confia caminha seguro. E eu lembro que andando com Cristo, você não teme. Você sai, você acorda, você vai, você volta e você não teme. Está acontecendo um monte de coisa. A Diabo News está falando: morreu ali, aconteceu isso aqui. Você está pouco se lixando, porque você confia. Quem confia caminha seguro, porque sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se acontecer alguma coisa, não saiu da vontade permissiva de Deus. Esses dias eu estava caminhando ali no Pistão, e já era de noite, já estava escuro. Eu dei o sinal, eu atravessei a faixa. Eu contei isso aqui para algumas pessoas, mas a gente estava tão cansado, tão envolvido com esses projetos aqui, que eu acho que o testemunho, acho que o pessoal entrou aqui, só que nem viu que eu quase morri. Mas eu terminei a caminhada e eu dei sinal na faixa, e os carros frearam. Eu estava atravessando a faixa, irmãos, quando eu pisei no meio-fio, foi o tempo de pisar no meio-fio, de um lado para o outro. Eu só escutei uma Fiorino, não sei o que, enchapou a traseira de uma van. Eu fiquei parado. Aí uma coisa assim, falou assim comigo: vá-te embora e segue teu caminho, porque eu te livro. Aleluia! Se fosse para morrer, questão de segundos, eu nem ia saber. Só eu vi o barulho. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo e que eu confio, Ele cuida de mim e daqueles que confiam nele. Por que eu estou pregando isso? Porque a primeira bênção que o versículo 3 nos traz, a primeira bênção para quem confia. Deus não chama você para ter um relacionamento de incredulidade com Ele. Para de ver as coisas de forma negativa, porque crente tem que ver Deus em todas as circunstâncias, até as piores. Ele tem que saber que Deus é que está mexendo no negócio. Aleluia! Você tem que ver a vida com positividade. A fé é isso. Agora eu vejo a vida com esperança, com fé, sem medo. Porque a primeira bênção que o Salmo nos fala é a bênção da segurança. Quem confia no Senhor desfruta segurança. O mundo está aí buscando segurança em armas. Você pergunta: para onde vai esse tanto de dinheiro? Nações com medo, gastando em armas, bombas, se destruindo por medo. O mundo chegando numa situação que está faltando recursos para alguns, porque lideranças não confiam ou não acreditam em Deus, que Ele é o governador supremo de todas as coisas. Mas irmãos, nada é mais firme do que você buscar sua segurança em Deus. O pessoal perguntava para a gente, quem vive da fé, assim, ganha as bênçãos. Aí a pessoa: tem seguro? A gente fala: não, mas é para falar assim: tem. Qual é o nome da empresa? Não, irmão, nosso seguro é uma empresa do céu, tá? Se chama Anjos do Senhor. Eles acampam ao redor de todo mal. Aleluia! Olha só Daniel na cova dos leões. Leia
esta passagem, vejam como Daniel entrou na cova, gente. As pessoas vão para as guerras, as batalhas da vida morrendo de medo e dizem ser crente. Para de envergonhar o nome de Jesus, se converte, meu filho. Daniel entrou naquela cova de cabeça erguida. Deram a sentença, falaram: é culpado, vai ter que ir para a cova, os leões vão comer. E Daniel foi tranquilo, porque a segurança dele não estava na política, não estava no cargo, não estava nos seus companheiros de trabalho, mas no Senhor que criou todas as coisas. Aleluia! Eu estou sentindo graça aqui. Não está escrito, mas eu imagino Daniel tranquilo na cova, tranquilo. O rei não dormiu e Daniel tranquilo. O rei chega lá todo triste. Eita, Daniel, estou aqui, meu rei, porque a minha confiança está naquele que não dorme, que não tosqueneja. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme, não cochila. Ele não deixa que o sol te moleste de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Urabaxere calabras. Aquele que confia em Deus não é dominado pelo medo. Crente espiritual não é dominado pelas emoções. Se você é dominado pelas emoções, vem emoção, você precipita, é porque você não confia. Quem é dominado pelas emoções é o diabo, que aperta o botão na hora que quer. Porque você, ainda que sinta medo, você vive como se não tivesse medo. E isso é fé. A segunda coisa, que é a segunda bênção para quem confia, irmão: só desfruta de prosperidade quem confia. Sabe por que muita gente não prospera? Porque não confia em Deus. Deus não vai aceitar um relacionamento onde você não confia no que Ele falou. As pessoas deixam de semear, deixam de ajudar porque não confiam. Tem medo, uma mentalidade escrava. Mas Deus está falando: se o altar te pede, se Deus te manda, obedeça mesmo sem entender. Irmãos, quem disse que eu entendo alguma coisa? Eu não sei de nada, quem sabe é Deus. Eu só obedeço, eu tento compreender. E se não compreender, eu faço do mesmo jeito, porque sei que quem mandou sabe o que está fazendo. E prosperidade, irmão, já falei, não é dinheiro, não é bem material. Isso é a parte mais baixa, mais fraca. É paz interior, é saúde, saúde espiritual, suprimento em todas as áreas. É você fazer o seu propósito, porque quem está no altar pregando e quem está sentado aí embaixo tem a mesma importância para Deus. Ninguém é melhor que ninguém, mas o que importa é você estar dentro do seu propósito, em fé, em obediência, e dormir tranquilo. Por quê? Porque preocupação não pode ocupar pensamento de crente que confia em Deus. Você assume a responsabilidade, você faz a sua parte. Agora, se deu ou não deu, fique em paz, porque Deus sabe como fazer a obra dele. A Bíblia diz que José prosperava em tudo que fazia lá no Egito. Olha a expressão: tudo que fazia. Só faz quem confia, irmãos. Porque algumas pessoas não fazem o que Deus manda porque não confiam. E para prosperar tem que confiar. Olha só, no que fazia. José fazia alguma coisa. O que você está fazendo? Você ainda está vivendo só para você, nesse mundinho medíocre? Daqui a pouco a vida vai embora. O que você deixou? Só dívida para os outros pagar? E lembrança ruim da treva que foi? Tribulado, desesperado? Não é isso que Deus tem para nós, não. Quem confia desfruta a bênção da prosperidade. É porque o pessoal fica meio desligado, mas eu estou sentindo o Espírito Santo derramando, liberando prosperidade sobre vida de pessoas aqui essa noite. Eu sou próspero.
não me falta nada, eu sou abençoado onde eu vou. E eu sei que isso não é porque a questão nunca foi sobre mim ou sobre nós, é porque Ele é fiel, Ele cumpre com a palavra dEle. Se Ele está dizendo: meu filho, se você confiar em mim, largar todos os seus planos e fazer o que eu te mando, se tu me obedecer, é isso que eu tenho para você. E toda vez que eu creio, que eu obedeço, que eu renuncio, o que Deus promete, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre. Ele cumpre. Oh, camarabaço. Aleluia. O que confia no Senhor aprende a depender dEle como fonte de tudo que você precisa e em qualquer situação. Sabe aonde alguns erram? Eles consultam tudo, menos a palavra de Deus. Toda vez que vai tomar decisão, ouve o parente, ouve a internet, ouve a voz do diabo, mas não pergunta qual é a sua vontade, Deus. Quando você aprende a depender não do seu braço, Jeremias vai nos falar: maldito o homem que confia no homem, é em si mesmo, e faz da força do seu braço a sua justiça, isto é, justiça própria. Tem gente que confia nele, essa pessoa é amaldiçoada. Por quê? Porque ela não recebe a graça imerecida de Deus, de confiar simplesmente que não é Ele, é Deus que faz todas as coisas. Quando você entender que a fonte de tudo que você precisa é Deus, você não vai passar necessidade, você não vai ser envergonhado no deserto, porque deserto é para ensinar a gente a confiar nele. E a terceira bênção, para terminar aqui, está no versículo 5, a gente leu: quem confia no Senhor desfruta de ajuda divina. Olha só a bondade de Deus, irmão. Tem gente que fala que Deus é ruim, e esse aí é mentiroso, irmão. Até no Antigo Testamento, que abria a terra e engolia gente, eu vejo Deus como alguém bom. E se você ler a Bíblia, até no Antigo Testamento, você vai ver que todo mundo diz que Deus é bom. Aonde que diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre? No Antigo Testamento. Deus é bom. Ele está dizendo: eu tenho essas bênçãos para o meu povo, segurança, prosperidade, e a minha ajuda divina. Sabe? Não procura autoajuda não, irmão, procura ajuda divina. Para de ficar pagando esses picaretas aí que fica só falando que você é a vítima, é o coitadinho. Vai ouvir a verdade. Você quer ser curado? Deixa Deus falar quem você é, que você está precisando de ouvir. Que a igreja quer ouvir só coisa boa. Aí eu quero um coach, sentadinho no banco dizendo: você é lindo. O meu Jesus não falou isso não, nem os profetas. Totalmente diferente. Agora em Cristo, eu tenho que terminar a mensagem. Agora em Cristo, quando Ele vive em você, como diz o apóstolo Paulo: já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí sim você fica lindo, você fica cheiroso, você é abençoado, você é a coisa mais maravilhosa que pode existir. É nele. A ajuda divina não é do seu jeito, mas é o que você precisa. Salmo 32, Deus fala assim: ó, eu vou te guiar pelo melhor caminho para a sua vida, vou te dar conselho e vou cuidar de você. Você tem que querer aceitar do jeito dele. Ele não falou que o melhor conselho vem dele, que o melhor caminho é ele que dirige e que ele cuida? Então por que temer? Estava lendo um sermão de Charles Spurgeon falando sobre a parte de Hebreus, que Deus
pode salvar perfeitamente todos aqueles que se chegam a Ele. Irmão, na hora da enfermidade, da luta, da privação, seja o que for, você pode ficar tranquilo. Deus sabe salvar perfeitamente quem se achega a Ele. Não precisa de ensinar, não. No momento onde a sua fé está fraquejando, Ele sabe salvar perfeitamente. O que a gente precisa é descansar no que Ele falou. Tem gente que quer que Deus fale a mesma coisa todo dia. Para com isso. Deus tem o que fazer, irmão. Deus já falou o que tem na sua vida, o que você é para Ele, o que Ele quer. Você que não obedece, o problema é seu. Uma pessoa falou para mim: bispo, Deus não está falando comigo. Não vai mesmo, porque Deus não vai jogar a palavra fora. Como é que eu faço para Deus falar comigo? Obedece o que Ele já falou. Eita, lavassúria! Enquanto você não fizer o que Ele já falou, Ele não parte para coisa nova. Porque você não está dando conta de praticar nem o que eu falei. Como é que eu vou falar uma coisa? Vai afundar Ele de vez. Ajuda divina é para quem confia de todo o coração. Você tem que deixar a palavra entrar lá no seu homem interior. Eu nem ligo para a gente falar. Eu li a Bíblia tantas vezes, também li, irmão, e não mudou nada na minha vida. Que isso, pastor? Não mudou nada. Sabe quando é que a minha vida mudou? Quando eu parei de ler e aprendi a meditar. Quando eu aprendi a guardar no coração para usar. Quando você guardar a voz de Deus, a palavra de Deus dizendo: confia, 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 confia. E na hora que a tentação vier, você dizer: eu confio, eu confio, eu confio. O negócio está difícil, mas eu confio, eu confio. Pode ter certeza, segurança, prosperidade e ajuda divina estarão ao seu favor. E eu estou fechando aqui com o último exemplo, é Pedro. Pedro quis andar sobre as águas, experimentou o milagre, mas aconteceu um negócio. Ele estava olhando para Jesus, enquanto olhava para Jesus, caminhava sobre as águas, mas quando olhava para as águas, eita, irmão, só um pegou a revelação. Oh, xará, eu tomei posse. Toda vez que um filho de Deus tirar os olhos de Jesus e olhar para outra coisa, vai afundar. E não adianta se pôr de vítima e culpar Ciclano e Beltrano. Quer continuar de pé? Mantenha os olhos em Jesus. Confie em Deus. Pedro começou a afundar porque as águas... Eita, negócio... Mas ele clamou por ajuda. E quando ele clamou baixinho, fundo, quando ele clamou, o que aconteceu? Jesus estendeu a mão. Jesus não deixou Pedro afundar. Entenda isso, ou tira a cera espiritual do ouvido. Diga assim: Jesus não deixou Pedro afundar. Pedro fala de igreja, fala de crente. Então está dizendo: Jesus não deixa um crente que chama por Ele afundar. Dá para ir para casa tranquilo, irmão. O que confia sabe que nunca está sozinho. Diga amém. Salmo 46:1: porque Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Segurança em meio ao caos. Quem quer? Eu sou o primeiro. Aleluia. Prosperidade, quem quer? Eu também quero. Prosperidade que não depende de circunstâncias. Ajuda divina, que nunca falha. Então você tem que confiar nele. Se entregue de verdade ao Senhor, confie nele, experimente, igreja, o
cuidado daquele que diz em Jeremias 17, versículos 7 e 8: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Se coloca de pé. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. E com ele Eu queria que vocês continuassem adorando.